Animação, pessoal, porque na aula de hoje vamos dar continuidade a mais uma etapa da animação. Vamos conhecer um pouco mais sobre o seu significado e a sua funcionalidade na criação de uma animação. Relembrando então um pouco as etapas da animação, depois de desenhar as poses-chaves, marcando os movimentos mais pontuais da animação, o animador cria o que conhecemos como Rough Animation, que é uma animação ainda sem muitos quadros, sem muito refinamento, dando maior importância à estrutura do movimento da animação. Depois disso, o animador inicia o processo conhecido como Cleanup. Cleanup é um termo em inglês que significa limpar, e isso já dá uma dica sobre qual é a função dessa etapa. O Cleanup é um processo no qual os animadores limpam os traços do material criado até ali, já que os desenhos criados na Rough Animation são mais grosseiros e não têm muito refinamento. Para isso, então, os animadores redesenham todos os quadros em uma nova folha, tendo cuidado de manter os movimentos criados inicialmente, mas dessa vez com um traço mais limpo e já adicionando todos os detalhes do Model Sheet. O Model Sheet, para quem não lembra, é um estudo do design do personagem, apresentando ele em diversas posições com todos os seus acessórios e detalhamentos. Até então, os desenhos não tinham todos esses detalhes, até porque não era relevante fazer esse tipo de refinamento em uma etapa que tinha o foco principal no movimento. Então, na etapa de Cleanup, os personagens são pela primeira vez vistos com design e com um movimento num estágio mais finalizado. No caso da animação tradicional, que é feita no papel, as primeiras etapas da animação, com um traço mais bruto, elas eram criadas em um papel meio translúcido, parecido um pouco com um papel manteiga ou papel vegetal, ou um papel que de alguma forma possibilitasse o animador a enxergar o desenho entre todas as folhas com a ajuda da mesa de luz, priorizando então o movimento. Já na etapa de Cleanup, os desenhos são passados para a folha de acetato, também conhecido como célula, que já é um papel completamente transparente, como se fosse um vidro mesmo, porque esses desenhos vão ser colocados por cima do cenário na hora de capturar a animação. Então a ideia é que apareça somente o personagem, como se não houvessem folhas, e o cenário, e não essa transição ou nenhum vestígio de que tem folhas nessa composição. Mas essa etapa também é usada na animação 2D digital. Afinal, esse processo é necessário para que você consiga ter uma animação limpa, bonita e refinada, sem nenhum traço fora do lugar, independentemente se você vai fazer uma animação no papel ou no computador. Nesse caso, o desenho também é recriado totalmente em uma nova camada dentro do software que for utilizado. Já que estamos falando então de animação 2D digital, vamos dar continuidade à nossa proposta de executar cada etapa da animação em uma aula, com aquele arquivo que estamos construindo em cada unidade, para vocês verem na prática como seria esse processo. Nós paramos então na etapa Rough Animation, que é então esses desenhos bem estruturados, mas bem brutos, bem rascunhados. E a gente vai então fazer a etapa Cleanup, que é limpar esses desenhos. Como que a gente pode limpar esses desenhos? Vamos vir então em camada de vídeo, nova camada de vídeo em branco. Então o que temos agora? Essa camada de animação é a camada de animação bruta. E essa camada que nós criamos agora é a camada que a gente vai limpar ela. Então podemos vir aqui nessa ferramenta
que controla as camadas. Vou até renomear aqui como bruta, para a gente não se esquecer. E essa daqui, então, vai ser Clean Up, que vai ser a animação já bem limpinha e com detalhes. Para a gente desenhar então bem bonitinho, se baseando nos movimentos criados na animação bruta, a gente pode diminuir um pouco a opacidade dessa camada, a camada bruta. Vindo aqui em opacidade, vamos diminuir aqui um pouco então, porque eu quero ela apenas como referencial. Não quero me confundir com o traço criado na camada bruta. Diminuir um pouco a opacidade, vou colocar o cadeadinho para bloquear então essa camada e vamos desenhar agora só na camada de Clean. Então eu vou vir aqui, vou dar o meu zoom, com o atalho Z é a lupa, tá? E nós começamos então a criar o nosso personagem com os detalhes de forma limpinha. Vamos vindo então quadro a quadro, desenhando a nossa animação, fazendo aí então uma camisetinha para ele. Até então nosso personagem estava sem detalhes, só que isso vai levar muito tempo para eu fazer, então eu não vou gastar o precioso tempo de vocês aqui construindo todos os detalhes desse nosso desenho. Mas o processo seria esse então. Você vai desenhar novamente por cima numa nova camada. A nova camada fica por cima da camada bruta, porque é como se você colocasse uma folha de papel limpa por cima da camada que você está usando como base e vai então construindo a sua animação, mas dessa vez de uma forma limpa, arrumando os traços, deixando ela com os detalhes, com o que você planejou desde o início da sua animação. E quando você terminou então esse quadro, você vem aqui na setinha, ir para o próximo quadro, e aí, tudo de novo, você vai limpar o seu personagem todinho. Vai então para o próximo quadro, limpa ele, redesenha ele, deixa tudo como deve ser na animação, bem limpinho, bem bonitinho. Vou utilizar então a minha técnica mágica para fazer esse milagre de limpar os meus personagens. Já aviso que eu não vou deixar eles muito bonitos e muito detalhados, porque isso daqui é só um exemplo, tá, pessoal? E pronto! Como vocês podem ver, eu fiz então a limpeza dos quadros. Corrigi algumas coisinhas que tinham ficado estranhas quando eu coloquei o detalhamento e percebi que o movimento não tinha ficado legal. Eu desliguei aqui a nossa casca de cebola para poder visualizar melhor cada um dos quadros e fiz então a limpeza do nosso personagem. Apertando em Z, eu ativo novamente a lupa, vou ajustar a tela para a gente conseguir ver a nossa tela inteira e vou então passar quadro a quadro para vocês terem uma ideia. E agora eu vou parar de visualizar a do fundo, a camada bruta. E ficou mais ou menos assim. É claro que não ficou perfeito, né? A ideia é que seja somente um exemplo. Mas eu acredito que deu para visualizar. No final desse processo de limpeza, o animador passa as folhas já com o traço refinado e com todo esse detalhamento para o intervalador novamente, e ele adiciona os quadros restantes dos quadros intermediários para finalizar esse processo relacionado ao desenho dos quadros e finalmente enviar todos esses desenhos para o diretor de animação aprovar ou não esses desenhos, para eles poderem passar então para a etapa de coloração. Mas isso já é assunto para uma outra aula. Então, obrigada por estarem comigo até aqui, um abração e até a próxima!